Estamos de volta com o nosso Falando, saímos do estúdio, estamos aqui no Lapadana Rio Branco, conversando sobre café, pães, guloseimas. Perguntar para a Natasha, você é do tipo que consome enquanto trabalha? Como é que é? Sim. Não deveria. Não deveria, mas assim, salgado ou doce? Depende do dia. Mil vezes o doce. Mil vezes o doce. É, nessas delícias todas, cupcake, tortinha, o que mais você gosta? Assim? É suspeita. As sobremesas que a cozinha também tem. A gente também tem a parte do bistrô, né? Que tem os pratos principais, os pratos do dia. E aí tem as sobremesas que eu adoro também. E como é que funciona essa questão do bistrô? Por exemplo, a gente está bem focado no café, né? Então, é mais happy hour, já para divulgar o serviço mesmo aqui da... Na verdade, o cardápio do bistrô, ele funciona do meio-dia às 11 horas da noite. Então, significa que se quiser chegar aqui 5 horas da tarde para almoçar, você vai ter essa possibilidade. 5, se você quiser almoçar às 6 ou almoçar às 4. Ou jantar mais cedo também. O cardápio que tem sanduíches, saladas. Mais frios, assim, mas a questão de frios, é isso? Tem também pratos quentes. A gente tem mignon com risoto, tem o fundi. Só a única coisa que é a partir de um certo horário que é o fundi e as sopas, que é a partir das 18 horas. Das 18 horas. Isso. E aí que já pede assim um vinhozinho, né? Isso. Tem essa questão também de sair um pouquinho do tradicional assim do café e pegar um pouquinho mais o começo da noite. Vinhos, cervejas também especiais. A gente cervejas especiais? Maravilhosas, cervejas belgas, australianas, inglesas. Que não é tão comum a gente conseguir, né? Que não é tão comum. A gente também trabalha com um chopp artesanal também. O que é um chopp artesanal, assim? Envelhecido e tal? Tipo situações ele é feito à base de uma receita, né? Tá. Eu não entendo, assim, profundamente. Sim. Mas eles adicionam quantidade de lúpulo, de cevada, de malte, na medida que aquele cervejeiro que produz aquele chopp acha que está adequado. Nosso chopp é muito bom. Vou te dar para tu experimentar. Ai, meu Deus. Depois, né? Durante o trabalho, não. Mas assim, ó, interessante é que às vezes tu pega uma cerveja e um chopp, ele é tão denso, não é denso de pesado não, mas ele tem umas notas que ele alimenta, né? Isso. Né? Você tá com um aperitivo, alguma coisa, um queijo, alguma coisa assim, que você, claro, comendo, não dirigindo depois, alguém dirige para você, sempre lembrando. Mas ele acaba alimentando, que tem toda essa concepção, né? Que é diferente de uma industrialização em série. Isso, tem toda a concepção. São cervejas mais encorpadas, muitas vezes. Elas também harmonizam com a comida, assim como o vinho. Claro. Então é muito Mas vocês focaram em várias situações diferenciadas e ao mesmo tempo... Pra fazer coisas realmente de primeira, né? Assim como os vinhos, por exemplo. Geralmente os restaurantes trabalham muitas vezes com uma importadora. Claro. Fazem uma carta de vinhos baseada nessa importadora, que também podem ser ótimas cartas. Mas a gente traz baseado em 3 importadoras. Ou seja, a gente tem a possibilidade de ter uma carta de vinho mais extensa, né? Certo. E que hoje as pessoas, quando... Um fundi, por exemplo. Esse dia nós fizemos um fundi no estúdio, coisa assim. Mas vinho branco, vinho tinto, depende, seco. Eu acho que o fundi, ele harmoniza sempre seco, né? Sempre seco. Ele harmoniza muito bem com... Vinho de sobremesa também harmoniza com sobremesa. Né? Geralmente os vinhos de sobremesa tem tanto tinto quanto o branco. O vinho branco e o tinto, eu acho que ele harmoniza, principalmente o tinto com um prato tipo algumas carnes mais fortes, mais encorpadas para ir no vinho tinto. Fora isso, eu acho que é muito democrático. Acho que a gente consegue harmonizar com o paladar de cada um. Agora, a Natasha está ficando expert, né, Natasha? Eu estou aprendendo muita coisa de tudo. Eu já achava que eu sabia alguma coisa sobre vinho. Claro. De vez em quando eu vejo que eu não sei quase nada. Então a gente vai se aprofundando. E essas informações vocês dividem entre vocês, assim, por exemplo, na equipe de trabalho, né? Sim. O atendimento, a confeitaria, a padaria, tem toda a questão, vocês dividem, até pela dúvida, olha, tenho dúvida em relação a esse prato, o cliente ficou com essa dúvida. Eles precisam saber, buscam informações, experimentar. Então a equipe é treinada pelo pessoal da cozinha, eles precisam experimentar muitas vezes para dizer se é bom ou se não é. Chega assim, mas como é que funciona assim, tal prato, tal situação? Um pão, por exemplo, qual a concepção? Daí tem que saber. Tem que saber, né? Tem que saber. Então tem treinamento antes. Tem treinamento, sem dúvida. Treinamento nos vinhos. Só que tudo aquilo que você vai aprender nunca se aprende de uma vez só, tem que ser uma coisa contínua, né? Porque daí você vai vivenciando e vai tendo assim o próprio... o interesse das pessoas. Isso, vai muito pelo interesse também. Eu fiz essa pergunta para o Henrique no começo do programa sobre
a satisfação ao cliente, né? Mas já teve algum pedido? Vocês começaram em fevereiro aqui? Em fevereiro. Né? Então, de lá para cá, alguma coisa, um pedido meio inusitado ou uma sugestão de um prato exótico, já chegou a esse ponto, não? Pedido inusitado já. Pedido inusitado já tivemos. É mesmo? É que a gente... Não, a gente tem um prato cru que se chama tartar, du de tartar. Hoje em dia não está mais no cardápio, mas ele já esteve. E aí já aconteceu de a pessoa pedir para passar um du de tartar. Só que o du de tartar naturalmente é um prato cru. É uma curiosidade, é engraçado e tal, né? E os ingredientes mesmo? Na verdade é salmão e atum cru. E tartar, por si só, ele já se explica que é um prato cru. É um prato cru. Isso. Tá. Então, é autoexplicativo. Sashimi. Isso, exatamente. Tipo um sashimi. Oriental, assim. E aí o cliente pediu para passar o prato, passar na chapa, né? Cozinhar. Então, a gente cozinhou. E entregou para ele. É curioso. Explicaram para ele? Explicamos mesmo assim. Eu acho que na hora que ele foi pedir o tartar, ele não sabia o que era um tartar, né? Entendi. Então essas coisas a gente tem que ver. Muitas vezes também nem sempre dá para dizer para um cliente que escolhe um tartar que o tartar é cru, porque também eu posso ofender, né? Diferente, é bem inusitado. Bem diferente. Agora, por falar em diferente, lapadar, né? Tem algum significado ou foi uma expressão mais objetiva, diferenciada também para atrair? A lapadar nasceu de uma ideia de fazer uma padaria diferenciada. Depois foi os outros conceitos de empório e café bistrô foram nascendo junto, assim, enquanto a gente ia fazendo o projeto. Vocês foram integrando. Fomos integrando. O projeto foi crescendo sem que vocês... Foi tomando forma. Foi. O corpo, né? O corpo, exatamente. E aí a gente pensou em privilegiar essa primeira ideia, né? Tudo nasceu da ideia de fazer uma padaria. Então, padar de padaria. E o lá para só sofisticar. Lapadar. Tipo assim, fica até reporta meio lúdico, né? Uma brincadeirinha sonora. Né? Exatamente. Como é que foi para vocês começar assim a conversar com as pessoas para trabalhar aqui? Curioso, porque, né, veste a camisa... Sabe, aquela questão do cuidado, que você já tem critérios, né? Exatamente. Então, de qualidade, isso já... Para agregar as pessoas especiais também. Especiais. Né? Foi um trabalho grande, né? De um mês antes de abrir, a gente começou a recrutar. Só para não ter a minha visão, teve uma colega psicóloga que ajudou a gente a fazer esse trabalho, fazer todo o recrutamento, as entrevistas. Tipo assim, a minha visão, eu não preciso de ajuda também nessa questão emocional. Exatamente. Tal. E a gente focou muito na questão de buscar pessoas felizes. Porque a gente quer que a pessoa que está aqui tem que estar comprometida, tem que estar feliz. Não é para trabalhar só porque é mais um emprego ou é mais um lugar que eu vou trabalhar e vou embora e pronto. Sabe que isso é uma questão até que a gente observa empreendedora mesmo, sabe? Até lendo as revistas, tipo Você S.A., Exame, essas questões. Porque realmente a satisfação do atendente, da pessoa que está lhe ajudando, né? Vai refletir. Reflete muito, né? Cada um que atende o cliente, ele passa uma imagem do que é lapadar, né? Exatamente. E vocês tiveram essa preocupação? Tivemos essa preocupação. Que bacana. Imaginava que ia ter um boom, assim, porque as pessoas já estão realmente se acostumando, né? Tipo, a gente quer muito, né? Deseja muito e faz mirando nisso. Mas a gente nunca tem certeza até abrir, né? Tá. Mas o café, tu acha que o café é o carro-chefe? Que vai agregando as outras situações de bistrô, de sopas. Eu acho que sim. As pessoas, em primeiro lugar, às vezes, para conhecer exatamente isso. Elas vêm para tomar um cafezinho. Muita gente começa a conhecer a lapadar assim. Aí vou lá para tomar um cafezinho. E aí depois vai conhecendo, vai vendo outras coisas e a possibilidade de estar voltando para experimentar outras coisas. Que legal. Mas o café chama muito. Chama bastante. E até depois a gente está quase fechando esse bloco, né, Natália? A gente vai conversar com a Janara. A Janara é barista, né? Barista. Nossa, que legal. Desde o início aqui com a gente. E tem todo um estudo também em relação ao café, né? Tem, assim, até a questão da qualidade. Faz uma introdução da máquina que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vocês falaram que a máquina do café são máquinas muito singulares, artesanais, né? Feita artesanalmente na Itália. Se chama La Marzocco, a marca da máquina. É a melhor máquina de café do mundo hoje. Vista hoje pelas pessoas especialistas. Né, do mercado. Certo. E eles produzem 2.500 peças por ano. Por ano. Vocês adquiriram 2 peças. Isso. E a gente consegue sentir na questão quando vai moer o café, torrar o café, ele tem todo esse processo de
A máquina confecção? extrai o café, Ela né? extrai o café. Isso. Tá. Aí tem o moedor, a gente né, se atacha na máquina e se tira o café. A gente já vai ver no próximo bloco, mas só para fazer uma introdução. Isso tem todo um diferencial, assim, em termos de tecnologia. A ideia é sempre juntar aquela questão do grão, do melhor grão, com a melhor máquina e com o melhor barista. Né? Esses três elementos é que extraem o melhor café. Coisa boa. A gente vai experimentar no próximo bloco. Natasha, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, obrigada. Então, café, fundi, sopa, o que mais? Café da manhã. Café da manhã, né? Almoço. Almoço, domingo a domingo? Domingo a domingo. A Natasha não feriados. folga? A Natasha dá um... a gente dá uma escapadinha de vez em quando. Dá uma descansadinha, assim. Mas o legal é servir, né? Dá um prazer também um prazer imenso, enorme. Né? Isso. Bacana. Despeço da Natasha, a gente faz uma pequena pausa e a gente vai lá conhecer essa máquina maravilhosa. La Marzocco. Juntamente com a nossa barista e também o melhor café. Isso. É isso. Uma pausa e a gente já volta.